que ela foi uma apresentação que eu utilizei em alguns congressos, em alguns umas aulas que eu dei, assim, pontuais e presenciais, né, teóricas, e eu digo: "Não, essa apresentação está super boa, eu vou trazer para eles, né, porque daí já tem bem resumido o que que é essa teoria, né, e, e daí a partir dessa apresentação eu faço essas relações que eu gostaria de fazer entre a questão da memória, né, e a questão dessa vivência que é o momento estruturante, tá. Então lembrando, né, que essa teoria do momentos estruturantes é uma teoria que eu desenvolvi, né, a partir de uma percepção minha, né, de alguns estados vivenciais, e que daí isso chegou a um ponto, assim, que ficou tão forte a estrutura dessa reflexão, né, que eu criei um curso que trabalhava sobre a memória dentro da biodança, né, a memória de fatos positivos, o resgate de memória através da vivência, que era uma coisa inédita e eu acho que ainda é pouquíssima gente que tem o domínio desse tipo de trabalho, de como fazer uma condução de resgate de memória através da metodologia de biodança, né. Eu cheguei a dar uma formação específica para isso em alguns momentos, né, mas foram poucas vezes que eu trabalhei, instrumentalizando facilitadores para fazer isso, mas eu fazendo com o processo das pessoas, eu fiz muitas vezes, né, e daí trabalhei muito sobre essa metodologia de resgate de memória, etcétera. E então, essa teoria, né, ela existe uma teoria que embasa todo esse processo, né, e que eu acho que é uma teoria que transcende o próprio processo, porque ela ajuda a gente a entender vários mecanismos da biodança. E essa é a intenção, então, de eu poder trazer ela aqui para vocês, tá. Então vamos colocar para vocês um pouquinho como é que surgiu essa reflexão, né. Então, como eu disse para vocês, vocês sabem, né, eu, cliniquei como psicóloga há muito tempo, né, e também já eu tô com mais de 40 anos de experiência em biodança, né, já facilitei grupos em vários, locais do mundo e também já tive muitos anos grupos regulares, semanais, né, de encontro semanal, acompanhando processos das pessoas, né. Alguns processos, assim, de participantes que ficaram comigo, se trabalhando por muitos anos, né. E daí, eu comecei a observar algumas questões que me chamaram muito atenção, né. Por quê? Porque quando a gente é psicólogo, né, um dos focos que a psicologia faz muito grande, né, é sobre a questão do trauma, né. Então o trauma como um elemento que é desestruturante, né, que traz marcas para toda a vida e nos desestrutura. Então a primeira reflexão que eu fui fazendo sobre isso é que na realidade, o trauma é uma experiência vivida, é uma vivência e ele tem todas as características de uma vivência, tá, que depois eu vou explicar bem direitinho quais são essas características, né. E daí, o que eu observei, né, é que algumas pessoas tinham experiências traumáticas muito potentes, muito, muito potentes, mas que, ao contrário do que eu imaginaria, né, que com aquelas experiências de maltrato infantil profundos, constantes, né, eu imaginava assim: "Não, essa pessoa teria que se desestruturar vivendo uma coisa horrível dessas, não uma experiência horrível, mas experiências horríveis que se repetiam quase todos os dias para uma criança que está em formação, né, formação da sua identidade, formação da sua estrutura como pessoa, né. Então eu digo: "Não, não é, como é que essa pessoa conseguiu se estruturar?", né, eu ficava com essa dúvida. Quando eu digo se estruturar, eu não estou falando de se estruturar, assim, a pessoa é super feliz, está super integrada e não tem nenhum conflito. Não, não estou falando disso. Eu estou falando de uma pessoa
conseguiu minimamente se estruturar, ou seja, ela consegue ter uma certa autonomia, né, ela consegue trabalhar, ter relações afetivas, consegue ter os seus sonhos, os seus projetos. Hã, Tem crises, tem sequelas, tem, mas ela consegue uma mínima integração para ter uma mínima qualidade de vida, tá. Então pessoas que têm muitos traumas, realmente não conseguem, né, ter um super, hã, uma sensação de super integração na sua vida, mas algumas delas eu percebi que, nossa, mas até que essa pessoa conseguiu se integrar, né, e daí eu ficava em dúvida, mas o que que aconteceu com essa pessoa que ela conseguiu se integrar, né. E daí eu comecei a pensar, né, e lendo um cara que eu gosto muito, que é o James Hillman, todo mundo que conhece, me conhece, conhece meu trabalho, sabe que eu falo muito dele, né. E daí o James Hillman, ele escreveu um livro, né, que se chama 100 anos de de psicologia e o mundo continua o mesmo, né, ou um século de psicologia e o mundo continua o mesmo, mais ou menos esse é o título, tá. E daí, nesse livro, ele fala, né, desse processo seletivo de memória, onde, hã é como que depois do surgimento principalmente da popularização da psicanálise, né, especialmente da psicanálise, a palavra trauma, né, ela começa a ser utilizada num meio mais médico e de estudiosos de psicologia, mas aos poucos essa palavra foi se popularizando, né. E daí o que que diz James Hillman? É uma palavra que começa a ser utilizada também na arte, né, e começa a se popularizar muito esse entendimento do trauma como algo determinante na estrutura da pessoa, né, de cada pessoa. Então o que que ele diz? Que a partir do momento que essa palavra entra na cultura popular como algo determinante, ela modifica a visão que os adultos têm da própria infância, e ela começa a fazer uma seleção de memória. Depois todos os processos terapêuticos, ele diz: "Ó, começam a fazer essa seleção de memória". Então, toda vez que eu vou fazer lá a psicoterapia, eu me lembro dos momentos traumáticos, eu procuro sarar a ferida dos momentos traumáticos, né. E daí o que que acontece? Para o James Hillman, ele diz que houve, na cultura do século XX, principalmente na cultura ocidental, né, onde se popularizou a psicanálise, houve uma modificação da percepção quanto à infância. E um foco específico na infância, na lembrança da infância, na memória da infância, como algo traumático. Então, isso faz com que as pessoas lembrem muito mais facilidade, né, do que as desestruturou, do que as estruturaram, né. E daí a minha hipótese era: não, se a pessoa conseguiu se estruturar minimamente, além da vivência do trauma, ela tem uma vivência de amor, nem que tenha sido por um segundo, essa pessoa se sentiu amada. Porque senão ela teria psicotizado, e ela não psicotizou, então ela tem uma estrutura, ela viveu algo que deu, não uma superestrutura, mas deu uma estrutura mínima para ela desenvolver uma certa autonomia, tá. E daí surge a reflexão, onde está essas memórias, né, essas memórias, que a pessoa não consegue ter acesso. Ela olha para a própria infância e só vê o trauma, ela não consegue se dar conta que alguma outra coisa ela viveu, ela não consegue se lembrar disso, ela só lembra do horror que foi, né. Então, daí então o que que eu pensei, como é que a gente poderia em biodança resgatar
essa memória que a pessoa não está se lembrando, que é a memória do que estruturou minimamente ela, né. O que foi que estruturou minimamente ela, hã. Então, essa percepção em cima do texto do James Hillman foi super importante para mim, porque, hã, eu pensei o que que o James Hillman coloca, né, que a partir do século XX as pessoas olham para a própria infância como vítimas da infância. Então, a construção do olhar sobre si mesmo é uma construção vitimista, né. Então: "Ah, eu sou assim porque me maltrataram, porque não me amaram, não me acolheram, não isso, não aquilo, não aquele outro", né. E também vendo que essa estrutura ideal, né, de acolhimento e de amor, ela não é muito comum, né. É mais comum estruturas de família que têm algum tipo de neurose, algum tipo hã, de de falta de cuidado, não proposital, mas que acontece, né. Então uma família super bem estruturada é uma coisa muito rara, né. A maioria de nós teve, assim, sofre, né, as consequências de uma infância onde teve algum descuido, algum maltrato, seja ele é claro que é muito mais grave quando é proposital e feito por sadismo, né, mas também, hum, por descuido mesmo, por abandono, por imaturidade das pessoas que teriam que cuidar da criança, etcétera, né. Então, e essa visão sobre si mesmo e sobre a vida, né, ela se torna profundamente marcante. Quando a gente faz uma terapia para procurar sanar essas questões, né, normalmente a metodologia é encontrar com essas questões, né, daí tem várias formas de trabalhar isso, depende da linha de psicologia que vai ser trabalhado, né. Então, de curar essas feridas, né, curar essas feridas. Esse trabalho eu não estou desqualificando ele, tá, pessoal, é super importante. Se a gente sente que tem coisas que determinam nossa qualidade de vida e que estão estruturados sobre a nossa infância, é super importante a gente ir lá, olhar e curar, tá. Não estou desqualificando esse processo. Agora, o que que eu queria com a biodança? Porque esse trabalho de ir lá, olhar e curar, a biodança não faz, tá. Ela faz espontaneamente um trabalho de integração, né, mas ela não faz um trabalho de ir lá, olhar a ferida e curar a ferida, tá. Isso é um trabalho que o psicólogo faz, não o facilitador de biodança, né. Então, o que que eu busquei dentro de desenvolver um processo de apoio, né, e que pode ser aplicado tanto para pessoas que, não têm grandes traumas e também para pessoas que têm traumas muito profundos, que é o resgate daquilo que manteve elas estruturadas, né, aquela vivência que fez com que elas se estruturassem. Não a vivência, a contínua recordação daquilo que me desestruturou, mas como eu posso estimular que venha à tona aquilo que me estruturou, né. Então daí vem a questão desse trabalho, né, que é o Momentos Estruturantes. Para entender como age isso, né, então teve toda uma reflexão entre a vivência e o tempo, né. Como é que se constrói essa memória? Como é que se constrói essa relação? Como é que se trabalha isso, né? É possível fazer resgate de memória dentro da biodança? É, mas ele não é nunca na teoria de biodança ou na metodologia, a gente vai conduzir isso, né. Mas a ideia era criar a sequência de exercícios e a metodologia apropriada para que espontaneamente brotassem memórias positivas, né. É o tipo do curso, né, que eu começo dizendo: "Olha, eu não prometo nada, eu não prometo que vocês vão
né, lembrar de alguma coisa, mas eu vou fazer o possível para que vocês possam lembrar espontaneamente de vários aspectos positivos da vida de vocês. Então, e para isso é muito importante entender a estrutura do tempo, tá? E quando a gente fala de vivência aqui, então, a gente estava falando da questão da vivência e da experiência, né, eu vou utilizar a palavra que é da biodança, que é a palavra vivência, né, e a gente vai aprofundar sobre o que que é essa vivência, né. Então, a vivência é a percepção que eu tenho no aqui e agora daquilo que eu estou vivendo, né. Então, a característica da vivência, ela não é algo normal da nossa vida, cotidiano, porque ela tem uma intensidade própria, né. É algo muito intenso, onde se abre um lapso de tempo e espaço, tá. Então, nesse lapso de tempo e espaço, minha percepção se amplia, é um estado alterado, tá? É um estado alterado de consciência, então tudo que a gente viu, nos palestras anteriores a respeito do transe é válido aqui, tá? Então é um estado alterado, onde tudo o que eu vivo entra com uma potência imensa dentro da minha estrutura, tá? Então, quando eu estou em vivência, né, aqui a gente tem uma linha de tempo, tá? Do tempo linear. Aqui tenho passado, aqui eu tenho futuro, e eu estou indo do passado para o futuro, é o que a gente faz normalmente no nosso cotidiano, né. Eu estou lembrando de coisas do passado, ou eu estou já planejando o que eu vou fazer, depois que eu estou aqui com vocês, como é que eu vou ir, eu já estou planejando o que eu vou fazer no futuro, ou, eu vou dizer alguma coisa e me lembro de alguma experiência do passado, então eu estou aqui andando nessa linearidade, para frente e para trás, tá? E dificilmente eu tô super conectada com esse momento aqui e agora, né. Quando a gente tem a vivência, é como se a linearidade do tempo muda, tá. Então, naquele ato, naquele momento, né, onde existe uma alteração do estado de consciência, então o tempo, né, ele muda a forma de passar. Obviamente é a percepção do tempo que muda. Então, eu gosto sempre de dar o exemplo que é quando a pessoa vai fazer a vivência de biodança, né. Então, digamos que a vivência de biodança tem 2 horas, né. Então, nessas 2 horas, e eu acho que vocês todos, né, já têm bastante experiência de biodança para saber que, às vezes, a gente está numa vivência de biodança e quando a gente vê, assim, diz: "Opa, mas já acabou", né. Passou 2 horas, mas eu tenho a impressão que passou meia hora, né. Ou, às vezes, a gente perde o tempo, a gente parece que passou uma eternidade e passou só 2 horas, tá. Então, nessas 2 horas podem se passar alguns segundos, alguns minutos, e nessas mesmas 2 horas podem se passar alguns anos, né. A gente tem um tempo mítico, um tempo eterno, porque a percepção está alterada, e a linearidade do tempo, que é a forma como a gente foi educado para perceber, ela se rompe, e o tempo para de existir, passa a não existir, e passa a ser eterno, né. Então, existe 2 fenômenos que acontecem quando o tempo para, tá. A forma de aprendizado, né, ela muda. Então, existe um flash learning, ok? Tudo que a gente aprende nesse estado é imediato. Todas as percepções, elas são profundamente marcantes, então a gente aprende com muita rapidez. Se é uma criança, mais ainda. Tá? Mais aberta ela tá para entrar, porque ela ainda não construiu a linearidade. Então, se é um bebê pequenininho, não construiu essa linearidade, então é mais potente ainda isso, né. Bom,
e flash learning, tá? Que se chama um aprendizado rápido. E imprinting, que é uma marca, né? Então, tudo aquilo que é vivido nesse estado é uma marca, é uma coisa que nos acompanha com sensações corporais, não é uma memória de, de fatos, é uma memória de sensações, é uma coisa mais profunda, né? Então, se a gente pensar dessa forma, né, perceber isso, quando uma pessoa vive algo traumático, ela está em vivência, tá? Porque todas as características que eu estou falando para vocês aqui, também não existe somente para o positivo, existe para o negativo. Então, o que a pessoa que tem um trauma, ela recorda? Ela recorda de gritos, ela recorda da sensação, ela recorda de cheiros, ela recorda de sensações corporais, tá? Por quê? Porque aquilo é tão forte, tão aqui agora, tão, e pode ser tão eterno ou tão rápido, né? Que aquilo fica marcado no corpo, né? E passa a ser parte da estrutura da identidade daquela pessoa, né? Ok, então aqui a gente tem o trauma, mas da mesma forma que o trauma é uma vivência desestruturante, nós temos a outro tipo de vivência que tem as mesmas características, né? Mesmas características. Então, alteração de percepção, alteração do tempo, flash learning, imprinting, só que são positivas. São momentos onde a pessoa se sentiu muito amada, muito acolhida, muito prazer, muito protegida, né? Então, essa é uma memória positiva e estruturante. Então, o que é a teoria do momentos estruturantes, né? É a teoria de que, assim como o trauma é uma vivência desestruturante, existe uma relação completamente oposta a essa, que é estruturante, né? E que a potência da vivência, do momento vivido, ela pode estruturar ou desestruturar, depende daquilo que é vivido. Então, o que eu acredito é que as pessoas que se estruturaram minimamente, mesmo que elas tivessem um contínuo traumático, elas tiveram momentos super potentes, estruturantes, mesmo que elas não se lembrem disso. Mas foi o suficiente para estruturá-las minimamente, né? Mesmo que quando ela vá na memória, ela se lembre só do fato traumático, né? Então, a biodança, né, ela tem um entendimento de como acontece, né, a percepção da realidade quando está no tempo linear e quando está no tempo mítico, né? Isso pode servir para a gente entender a estrutura da classe de biodança e o processo que a gente vive dentro da biodança, mas também para entender o trauma e o momento estruturante, ou seja, os processos de flash learning e imprinting, né? Então, quando a gente está, como eu disse para vocês, a gente está educado, né, para, para viver no tempo linear, né? Então, a gente é educado para perceber o ambiente, tá? A partir de uma racionalidade, ok? Essa racionalidade se impõe sobre o vivencial. Né? Então, eu tenho que me adaptar ao ambiente, eu tenho que me adaptar à estrutura da sociedade, eu tenho que me adaptar aos horários do meu trabalho, eu tenho que adaptar a, ao estilo de vida da cultura onde eu vivo, né? Então, assim, existe uma sobreposição racional sobre as minhas necessidades vivenciais. Então, assim, eu estou no trabalho, né? Eu tenho que cumprir o meu horário de trabalho. Mas eu queria dar uma paradinha, dar uma descansada, comer. Eu queria ir no cinema, eu queria dar uma passeada no parque. Não dá, tá? Daí vem essa racionalidade e te diz assim: não, não pode, tá? Daí isso vai me provocar
uma vivência, algo que eu estou vivenciando que é dissociativo, que é tipo assim, eu não posso perceber muito o que eu gostaria de viver, né. E essa imposição, ela tem um resultado orgânico, né, e dentro da regulação visceral. Pegamos o exemplo, né, da pessoa que está no seu horário de trabalho, um trabalho que talvez ela não goste muito de fazer, mas ela está ali para sobreviver, né, para ter um salário, etcétera, e daí ela se submete a esses horários e essa tarefa que ela não gosta, né. Daí, então, ela faz uma opressão, assim, né, ela impõe esses horários, essas coisas, sobre a qualidade vivencial. Isso tem uma consequência na regulação visceral. Se ela estava com fome, ela não comeu, porque não era horário de comer. Daí, então, isso vai provocar uma consequência, uma desregulação visceral, porque se ela estava com fome, é porque ela precisava comer, né. Ela não ouviu isso, ou ouviu e não pôde, né. À medida que ela ouve e não pode, ela vai se adaptando, ela vai se desconectando da sua percepção mais profunda de si mesma, né. Então, eu tenho sede, eu não posso beber, eu paro de sentir sede, eu começo a chegar uma hora que eu paro de sentir, né. E daí a minha resposta vivencial é bem pouco potente, eu não sinto que eu possa mudar essa realidade, eu não sinto que eu possa mudar algo, eu me submeto e basta, né. E daí a minha resposta também é pouco potente em nível de câmbio de racionalidade, né. Ok, me adapto, é assim, a vida é assim mesmo, pá-pá-pá, e daí a minha resposta para o ambiente é pobre. Eu não me sinto potente para mudar o ambiente, né. A realidade é assim, eu tenho que me submeter a isso e possivelmente, né, dada essa imposição visceral, a gente vai ter um processo de adoecimento. Eu paro de sentir as minhas sensações mais profundas, né. Daí, quando a gente tem um processo, eh de ruptura da linearidade do tempo e entra num processo vivencial, né, então o ambiente ele não é mais percebido pela racionalidade, mas sim ele é percebido pela capacidade de viver o momento. Eu me entrego àquilo que eu estou vivendo sem racionalizar, tá. Daí o que que acontece? "Ah, eu estou com fome, eu vou comer, eu estou com sede, eu vou matar minha sede, eu vou agir de forma diferente". E a racionalidade aqui serve para encontrar soluções para essas necessidades, né, que é a utilização da racionalidade tá passando tudo aqui. É a utilização, digamos, mais coerente da racionalidade. A gente tem racionalidade, né, para concretizar as coisas que a gente quer fazer no mundo, e não para impor autoritariamente, sobre as nossas necessidades orgânicas, né, um ritmo que não é orgânico, né. Então, o que que acontece? Aqui, né, nessa estrutura, eu consigo o ambiente ele deixa de ser tão preponderante, ele passa a ter uma comunicação direta comigo, e a minha resposta para o ambiente é super potente também, nesse âmbito aqui, tá. Então, a biodança, ela procura resgatar esse funcionamento aqui, tá. Que a pessoa consiga perceber a cada momento o que que ela está vivendo, o que que significa isso para mim, isso me faz bem, não me faz bem? Se não me faz bem, eu posso me afastar disso? Como eu posso me afastar disso? E aí, a questão da racionalidade, ela serve para ajustar essas questões, tá. E daí então, quando, eu estou na vivência do momento estruturante, ou mesmo na vivência do trauma, eu estou aqui, ok? Eu estou nessa vivência aqui, eu não estou naquela na linearidade. Depois, a elaboração disso, né, volta aqui para a linha do tempo, né. Então, quando existe uma condição de que eu não posso sair, eu costumo dar a solução de fazer essa imposição racional para não sentir, né.
o que me provoca essa experiência negativa, né, ou mesmo a experiência positiva que eu não consigo, não sei como lidar, né. Agora, quando existe um ambiente que abarca, né, essa experiência, eu posso mantê-la no nível vivencial, né, e fazer a elaboração no nível vivencial, de forma que a minha compreensão daquele fenômeno que foi vivido, ela tem uma racionalidade que está muito conectada com a inteireza do meu ser, tá. Isso traz potência para a resposta ambiental. Então, eh, a questão dos momentos estruturantes e do resgate da memória positiva, né, tem a ver com, que com a percepção que a afetividade é o nosso centro regulador integrador da identidade, né. Então, nós, recebemos esse alimento que é o afeto. O afeto para o ser humano é algo básico, é algo que precisa ser, digamos, a nossa espécie é uma espécie que precisa, durante toda a nossa existência, não é somente na infância, sentir que existe um útero de cuidado, um útero de acolhimento, um lugar que é seguro, hã. Nós todos temos essa vontade, essa nostalgia, mesmo que algumas vezes a gente é levado a não perceber isso e não qualificar isso, né. A gente é levado a pensar que isso é bobagem, né. Tem algumas categorias, entre aspas, "humanas", né, que tem que ter menos necessidade ainda, como é no caso dos homens, né, os homens não podem se sentir que necessitam desse afeto, né. Então é uma cultura muito dissociada nesse sentido, né, e é importante a gente perceber que todos os seres humanos necessitam esse acolhimento. Então, o que nos estrutura, tá? E isso foi um pouco a o que eu busquei trabalhar, né, de perceber o que provoca, o que são as experiências, né, vivenciadas por nós na nossa infância e as experiências também que a gente pode proporcionar para as pessoas durante a vivência da biodança, tá. O que são quais são as características? Porque o que traz o momento estruturante, né, traz que eu posso resgatar, esse trabalho tem sempre 2 níveis, né, eu posso resgatar a memória estruturante e eu posso gerar novas memórias estruturantes, né, a partir da própria vivência da biodança. E isso provoca muito, muito, muito um fenômeno que a gente vai ver amanhã, que se chama reparentalização, né, que já é um processo de cura dessas feridas traumáticas, tá. Então, o que nos estrutura? As relações de proximidade, as relações que são empáticas. E é interessante a gente perceber que, às vezes, a gente acha, né, que o que nos estrutura ou desestrutura é a nossa família, ok? Então, eu só posso, reconhecer momentos estruturantes no meu pai, na minha mãe, ou nos meus avós, ou numa tia, etcétera, né? Então, não necessariamente o que nos estruturou foi uma pessoa super conhecida e íntima, né? Pode ser que o momento estruturante seja gerado por um desconhecido que em algum momento da tua vida te viu, te reconheceu, te disse uma coisa legal, te deu um abraço legal, né. Uma pessoa que tu não conhecia tanto, mas que te qualificou, que viu e reconheceu a tua existência, viu e te viu realmente, né. Não te viu, assim, projetando um monte de coisa, te viu realmente como tu és, né. Então, essas experiências, elas podem ser vividas com pessoas próximas, mas também existe uma grande validade nessas experiências, que acontecem com pessoas que a gente não conhece. E eu acho que essa reflexão ela é super importante para a gente se dar conta que a gente está sempre estruturando ou desestruturando as pessoas, né.
Então, que o nosso comportamento quanto às pessoas que a gente conhece ou desconhece, né, mas que a gente se relaciona às vezes num por um instante, né, pode mudar a vida das pessoas, né. Então, por exemplo, a gente pode ir num restaurante, como é que a gente se relaciona com a pessoa que vem atender a mesa da gente, né. Quando vem uma criança pedir coisa na porta do nosso carro, como é que a gente qualifica, como é que a gente se dirige a essa pessoa, né. Isso pode se a gente se dirige de uma forma humana e receptiva e qualificante, pode ser que seja para aquela pessoa um momento estruturante, que talvez pode ser que seja o único momento estruturante que ela teve naquele dia, ou naquele ano, ou na vida dela, né. Então é muito importante a gente se dar conta, hum, que a gente é fator desestruturante ou estruturante para todos, e todos são para a gente também. Então, um ambiente de cuidado, um ambiente de cortesia, um ambiente de atenção, de respeito, ele sempre é bom, ele sempre vai ser algo que estrutura, que faz bem. Há ambientes que são agressivos, competitivos, eles são tóxicos, eles provocam toxicidade, e essa toxicidade ela pode influenciar muito decisivamente, em quem vocês são e como você se percebe, tá. Então, ainda dentro disso, assim, eu gostaria de dizer uma coisa, porque a gente viu no último encontro a questão da identidade ser permeável ao meio, tá. Então, assim, às vezes a gente acha que a nossa identidade é super forte e que, nossa, nunca nada vai me abalar, né. E não é assim, a identidade ela é permeável ao meio, então, se a gente vive num ambiente, né, que é super agressivo, super competitivo, super desarmônico. "Ah, eu vou aguentar, eu tenho uma identidade forte, não ligo para essas coisas". Tu não liga para essas coisas um dia, 2 dias, no terceiro dia tu já vai acordar meio mal, né. No quarto dia tu sabe por quê, tá meio triste, né. Daí passa um ano tu num ambiente desses, tu se tu não perceber que tu tá adoecendo em nível emocional, talvez tu chegue à conclusão de que tá adoecendo quando tu vai adoecer com algum sintoma psicossomático, né. Porque a nós a no as relações tóxicas, pessoal, a gente tem que se afastar delas, tá. Afastar é importante a gente perceber que o ambiente que a gente vive nos gera, tá. Então, os ambientes, eles têm que ser nutritivos, tá. Então, que aqui entra, então, gerando os momentos estruturantes. Que ambientes são esses que nos geram momentos estruturantes, né. Então eu coloquei que essas questões interpessoais, elas são super importantes, elas se basearem em muito respeito, né, quando eu falo aqui não é um respeito hipócrita, né, mas é um respeito de realmente reconhecer a dignidade do outro ser humano, haver empatia, né, se deixar cuidar, cuidar também. Então, gerar essas estruturas ambientais onde, a gente possa se sentir acolhido e com dignidade, né. Então é muito importante a questão da dignidade humana, a questão do cuidado, a questão do olhar sobre o ser humano é muito básica e muito profunda. E é necessário que a gente, eh se eduque, né, no sentido de, tornar essas questões um ponto central da nossa existência, né. Então, a violência, ela não pode se tornar o nosso foco central de existência. O ambiente que ele é violento, que ele é competitivo, que ele é tóxico, que ele é
desqualificante, ele é um ambiente que vai contaminar vocês e vai gerar um mal-estar existencial, quando não um mal-estar físico, tá. Então, eu fui vendo que algumas questões eram bem importantes para esse resgate de memória, né, que eram as coisas que eram marcantes, que as pessoas relatavam como: "Ah, isso aqui foi algo que eu", porque conforme eu criava as vivências, né, não era as vivências em si que eu criei, mas são estruturas vivenciais que são muito poderosas para resgate de memória, tá, e com músicas muito específicas que são muito importantes para o resgate da memória. Então essas estruturas, elas provocam um campo aberto de vinda de memórias positivas, tá. E daí o que que as pessoas vão relatando, né, dizendo que foram coisas muito importantes para elas, e também o que a gente pode utilizar essas mesmas estruturas para gerar vivências que sejam estruturantes, né, dentro das nossas aulas, das nossas, sequências de aula, né. Então, uma coisa que é surpreendente, né, porque a gente trabalha muito com a vivência sem a palavra, mas a palavra emocionada, ela tem um conteúdo muito importante, tá. Então o que que a gente diz, o como é que a gente se dirige para as pessoas. Então a palavra qualificante, tá, e aqui eu quero dizer, assim, que isso não é adulação, tá, ou seja, o velho puxar o saco que a gente diz, né, como uma expressão, assim, mais popular, né. Então, não se trata disso. Toda vez que a gente adular alguém, tem uma conotação falsa que não serve para nada, tá. Não é estruturante isso. Mas quando a gente consegue qualificar alguém, né, com verdade, isso é profundamente estruturante, tá. Então, toda vez que vocês percebem uma característica positiva numa pessoa, falem para a pessoa, digam, né, digam, assim, como uma coisa importante, né. "Nossa, como você é bonita, eu te acho super inteligente", ou dizer, né, aquele momento: "Nossa, como tu tá radiante hoje", se é uma coisa do dia, falem que é do dia, mas olha, "Ai, como tu tá radiante, nossa, como tu é querida, como eu gosto de ti", tá. Então esse tipo de falar, né, quando ele é sincero, quando ele é profundo, quando ele tem que ser falado. E quando alguém fala isso pra gente, pessoal, tem que ouvir, né. Não tem que chegar assim: "Ah, são teus olhos. Ah, é porque eu fiz isso hoje". Não, pessoal, aceitem a qualificação, aceitem receber, tá. É muito importante. Depois, outra característica, assim, que vivencial, né, o tipo de vivência que eu vejo que é extremamente estruturante é a carícia, né. Então, a forma como é acariciada, então existe um respeito na carícia, né, porque a carícia, ela é um toque de mãos, né, mais tradicionalmente, é um toque de mãos, mas é um toque intencional, é um toque cheio de amor, de carinho, de beleza, de respeito pelo outro, né. Então, a carícia não é esfregar a mão na pele do outro, mas é a intenção de passar algo lindo, belo, digno para o outro, né. Essa intenção de passar com as mãos, esse olhar, essa presença, nós estamos presentes nas mãos que acariciam, né, inteiros. Então, isso é profundamente, estruturante, tá. Da mesma forma que o contato, ou a palavra, ou com qualquer um desses aqui, né, feito de uma forma violenta, pode ser extremamente traumático e desestruturante, tá. Qualquer uma dessas características, ela pode ir para o positivo, e quando ela é para o positivo, ela é extremamente estruturante, mas quando ela é feita de uma forma violenta, ela pode ser extremamente desestruturante, tá. Então o abraço como outra característica, né, a gente tem que ver que o abraço,
é uma disposição corporal muito interessante, né, porque quando a gente abraça alguém, a gente abre o nosso centro vital, o nosso centro visceral, né. Então, é um ato de profunda confiança, porque é justamente essa parte vital que estão os órgãos vitais, né. Então, o abraçar o outro e juntar peito com peito, víscera com víscera, pelvis com pelvis, é um ato de acolhimento e de confiança muito importante, que faz com que a pessoa ou a gente, né, que abraça ambos, né, que abraçam, se sentirem extremamente acolhidos. Por isso que em biodança a gente trabalha muito esse formato desse abraço, né, o quanto, ele é receptivo, ele é acolhedor, porque a gente pode também abraçar de uma forma dura como uma tábua, um abraço, formal, né, só para dizer que abraçou, dar umas tapinha nas costas e deu. Então a gente trabalha toda a linguagem do abraço para que esse abraço seja realmente acolhente, né. Depois nós temos o olhar, né, então o olhar ele é uma linguagem, tá, existe uma linguagem muito forte no olhar, a gente pode dizer, com o nosso olhar que a gente aceita, que a gente acolhe, mas a gente também pode transmitir ódio no nosso olhar, a gente pode, transmitir rancor, a gente pode ser violento e julgar as pessoas com o nosso olhar. Então, a forma como a gente olha, ela pode nos estruturar muito quando esse olhar é acolhedor, né. E aqui trazer, né, que a pessoa não quer ser só olhada, né, nós não queremos ser só olhados, a gente quer ser visto, tá. E ver é aquele olhar que consegue atingir a nossa profundidade. Ele descarta o julgamento e vai na essência, né. Ele vai naquela questão mais profunda de cada pessoa, esse desejo de ser visto, né. Então é muito importante. E depois, um outro fator que é muito estruturante é o brincar, né. Então eu me chama sempre muita atenção quando eu trabalho o momentos estruturantes, que as pessoas, elas se lembram de momentos, de brincadeira, né. Então, um dia que elas brincaram de tal forma, então esses momentos de brincadeira, eles podem ser extremamente estruturantes, tá. E quando a gente fala, de gerar momentos estruturantes, também todos os exercícios que a gente tem em biodança, que são mais lúdicos, né, eles são super importantes para a integração do grupo e para o se sentir bem dentro do grupo. Eles a maioria das vezes, eles são exercícios preparatórios de um momento mais profundo. E daí, com o tempo que eu fui trabalhando, né, com esse curso, eu fui, também, chegando à noção, né, de que algumas pessoas eu conheci algumas pessoas que não se lembraram, né, de questões com outras pessoas. Era estranho isso, mas elas se lembraram de, vivências na natureza, tá. Então o que eu boto como vivências na natureza também abarca animais, né. Então a pessoa sentia como, um lugar, um bosque, como algo que foi super estruturante para ela. Se sentia acolhida por esse bosque, ou tinha um cachorro, ou um gato, ou um cavalo, né, que sentia que aquele animal, hã, tinha uma conexão muito profunda e aquilo foi muito estruturante. Então, com o tempo eu percebi que também a natureza pode ser, né, um elemento de profunda estruturação. Então, esse toda essa percepção do momento estruturante, né, ela parte do princípio de que o cuidado, né, ele tem a ver com a essência do ser humano, né. Então que a gente precisa tanto gerar momentos de cuidado, como resgatar
os momentos onde a gente teve esse cuidado, que a gente teve esse olhar, que a gente teve essa brincadeira, esse abraço, essas palavras bonitas, né? Resgatar e qualificar isso é muito importante para a nossa estrutura de identidade. E a biodança, então, ela é um gerador de momentos estruturantes, tá? Então, aqui a gente tem uma biodança aquática feita num, eu não me lembro se era um mar ou uma lagoa, talvez até a Marcinha está ali, eu não me lembro mais, era lá para o nordeste do Brasil, né? Eu não me lembro mais se era o mar ou lagoa aqui que a gente estava, né? Mas a gente fazendo biodança no ar livre, na natureza. Então, eu trouxe aqui algumas imagens, né, de vivências de biodança, tudo foram feitas fotos ou por mim ou pelo Marco, né? Onde a gente vê que existe esse momento, né? É um momento de entrada, né, de um estado alterado, de um estado de harmonia, de felicidade, de integração de algo, né? Que aqui é na natureza, tá? Né, a gente estava lá na Patagônia, uma coisa super potente, né? E maravilhosa. O ninho, né? E é isso. Essa, 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 essa palestra eu acabo assim, porque era um material utilizado para, né, na, assim, em congresso, etc. Daí um pouquinho inusual usar isso aqui, né, nos nossos cursos, mas hoje acabou assim a palestra. Então,